mais e melhor. Agora, cuidado. Quando eu, em vez de querer apenas mais e melhor, quero só para mim a qualquer custo, aí não é ambição, é ganância. Não se confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si a qualquer custo. E há um custo que, embora possa, não deve ser aceito. E é aí que entra a questão de ter uma obra que seja decente. Afinal de contas, isso vale. A ambição é quando eu quero mais e melhor. A ganância é quando eu quero só para mim, a qualquer custo. Nós somos um ser capaz, inclusive, de fazer o que a gente não deve. Você sabe disso. Por exemplo, nós só vivemos dilemas porque nós somos um ser livre. Tem gente que diz assim, eu queria ser livre como um pássaro. Lamento, pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem para onde voam. Não adianta, numa tarde bonita como hoje, dizer, nossa, tá tão bonita a tarde, acho que eu vou a pé pro ninho. E aí ele vai caminhando. Claro que não. Nós somos um animal que pode fazer escolhas. Por exemplo, nenhum animal come o que faz mal para ele. A menos que você o engane. Nós não só comemos o que faz mal para nós, como ainda gostamos. Tem gente que fala, como só carne branca, que é aquela gordura que fica na picanha. Nós somos um animal que é capaz de fazer mal para nós. Nós somos o único animal que nega o instinto de sobrevivência. E o fazemos com dedicação. Nós somos um animal que faz coisas absolutamente antinaturais. Entre elas, colocar nossa vida em risco. Há uma diferença entre um aventureiro e alguém que tem uma missão. Quando você faz o que faz, quando você vai desarmar um explosivo, você não está brincando para ter emoção. Você está tentando cuidar de uma comunidade. Quando você tem que ter uma intervenção num lugar, quando você vai com os teus cães farejar ou conter, quando você vai com os teus homens em cima de uma situação, não é uma aventura aquilo. Aquilo é uma missão. Aquilo tem um sentido. Aquilo tem algo que eleva a atividade. Ela não é uma mera experiência. Por isso, tem que haver, é claro, a possibilidade de imaginar, por exemplo, que nós domamos os nossos instintos de maneira forte. Nós somos um animal livre. Nós somos um animal tão livre que, como eu disse, a gente é capaz de fazer o que faz mal para nós. E nós passamos a fazer sem pensar, sem refletir. Você sabe que hábitos, como dizia o Mark Twain, hábito não é uma coisa que se atira pela janela e ele sai. Você tem que empurrar a escada abaixo, degrau por degrau. E hábito é uma coisa perigosíssima. Você e eu somos capazes de incorporar hábitos a ponto de achar que o único modo de fazer é daquele jeito. Aqui vem uma coisa, e aí eu vou terminando. É preciso, quando você tem hábitos fortes, colocá-los em xeque para ver se eles estão no caminho correto. E começar a checá-los. Isto é, discutir se eles têm fundamento ou não. Sair um pouco do óbvio, trabalhar algumas percepções, olhar o óbvio e pensar a partir dele, faz com que a gente seja capaz de não nos habituarmos com aquilo que a gente não necessariamente precisa fazê-lo. Meus filhos se habituaram desde crianças a crescer, todos eles, com frases coladas na parede, igual vocês têm aqui. Eu colava frases na parede do quarto dos meus filhos. E há duas frases que eles nunca esqueceram. A primeira é uma frase do filósofo Immanuel Kant, o alemão do século XVIII. Quando Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. É óbvio que Kant não está falando contra o sigilo, está falando contra a vergonha. Tudo que você não puder contar, como fez. Porque se alguém souber, você vai ficar com vergonha dele souber que você fez. Nem faça. E essa frase ficou lá para eles. A outra, eles demoraram anos para entender. Que é uma frase do Rabino Hillel, que é um rabino do século I depois de Cristo. Hillel mesmo, H-I-L-E-L. Em que ele diz, se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? De novo. Se eu for só por mim, desculpe, se eu não for por mim, quem o será?
A ideia é de iniciativa. Se eu for só por mim, que serei eu? A ideia é de que eu não sozinho não tenho validade. Mas se não agora, quando? O senso de oportunidade. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra. Você não tem que ser melhor que as outras pessoas, você tem que ser melhor para as outras pessoas. Olha que coisa. Você não tem que ser melhor que as outras pessoas, você tem que ser melhor para as outras pessoas. E para que eu seja melhor, não do que você, mas no melhor que eu consigo para ser, para eu não ficar confortável em excesso, não ficar muito incomodado, eu preciso ter não só a humildade, como acima de tudo, a perspectiva de que a humildade nos conduz a ter que continuar preparando, fazendo, buscando. Mas você é ótimo, grato pelo elogio se alguém o fizer. Mas eu quero ser melhor. Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu melhor. Para eu não me habituar com aquilo que me afasta para uma vida morna, meio solta. E diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.